Shalom, igreja, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, sou líder da célula Linha de Frente, sou supervisor aqui da DAC. Faz um tempo que eu não ministro, faz um tempo que eu não venho aqui subir para dar uma palavra para vocês. Eu queria falar para vocês hoje o tema multidão ou discípulo. Tá, ele é o... Multidão ou discípulo. Quem quiser acompanhar, está em Mateus 5, 1 e 2. Já vou adiantando aqui. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu o monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: assim o Evangelho de Mateus registra o que seria o grande Sermão do Monte, né? Chamado, já está no nome, chamado o Sermão do Monte. Esse texto deixa claro que ao redor de Jesus haviam dois grupos: o que ele considera como discípulos e o que ele considera como multidão. Esse sermão revelou o coração daquela multidão, né? Multidão e discípulos têm duas características diferentes. O discípulo é uma pessoa... Rebeca falou para eu andar aqui, para me soltar, vou ficar andando. Características de discípulo são pessoas que cada dia mais buscam se parecer com Cristo, né? Elas buscam parecer com Cristo nas suas decisões, nas suas atitudes. E também tem o dever de fazer mais discípulos, né? Como o pastor sempre fala, pastor não gera ovelha. E nós que somos ovelhas temos que gerar ovelhas. Nós somos discípulos, temos que gerar mais discípulos, e esses discípulos vão gerar discípulos e assim por diante. E a característica da multidão é um grande ajuntamento de pessoas unidos temporariamente, na maior parte das vezes como resposta por um estímulo sentimental ou sobre uma influência coletiva. A pergunta que esse texto traz, que essa mensagem traz, é de fato quem somos nós, né? Se nós somos parte dos discípulos ou se nós somos parte da multidão. Por muitas vezes, eu fui parte da multidão, né? Quando eu ia na igreja, não tinha o entendimento de que eu poderia trabalhar para Jesus, que eu tinha um papel aqui nessa terra que Ele deixou, algo para fazermos, algo para eu fazer. Eu ia na igreja... Eu ia na igreja só para ocupar um espaço, só para ter minha vaguinha ali lá atrás, não aqui na DAC, em outras igrejas. Porque, de certa forma, a gente não tinha um espaço, né? A gente ia lá e só as pessoas mais velhas que tinham uma voz ativa, que tinha autoridade, né? E como que vai dar autoridade para um cara, brinco, tatuado? Era mais fácil expulsar da igreja do que dar uma oportunidade. E depois que eu conheci a DAC lá na frente, conheci o Marcelinho, o Ernesto, que eles eram e são até hoje referência para mim, o Cleberson, a Rebeca, o Cleiton e a Rosiana também já faziam parte da igreja. Eu comecei a ir frequentar, mas eu não queria nada sério assim. Mas eu vi que era uma igreja diferente, eu vi que depois que eu fui depois que já tinha transicionado, eu vi que era uma igreja diferente, que eu cheguei, eu fui bem recebido, eu me senti útil naquela igreja. E eu tinha um papel como filho de Deus aqui. Eu não era para ser só mais um na multidão, eu não era só para ser um banco a mais, ocupar só para fazer peso, né, na igreja, para ocupar o lugar de pessoas que realmente queriam. E depois que eu conheci a célula do Cleberson, eu aprendi a ter relacionamento, eu aprendi a amar, porque antes eu não demonstrava amor para as pessoas que eram distantes, né? Na minha família, eu, meu pai, meu irmão, a gente se cumprimenta com um beijo no rosto. Mas o extra, né? O que era externo, além da família, eu não tinha uma relação assim. Eu aprendi a ter esse relacionamento de dar abraço, de falar eu te amo, que a gente tem que amar o próximo, né? Por mais difícil que seja, e tratar de pessoas é difícil, a gente tem que amar, a gente tem que aprender a amar, e eu aprendi a amar. Um discípulo de Jesus, ele tem que amar, ele tem que se doar para as outras pessoas, para a gente transbordar, né, o amor de Jesus para as outras pessoas. E depois que eu comecei a frequentar, eu vi que eu tinha um papel na igreja muito importante, um papel não só na igreja, mas o extra-igreja, né? Ter um papel na igreja é até fácil, mas da porta para fora da igreja, a gente tem um papel que é muito importante, que é falar de Jesus para as outras pessoas. E eu vi que eu tinha, no começo ministrava, o Cleberson falava para eu ministrar, gaguejava mais do que falava, até hoje eu gaguejo um pouco, mas é normal.
Ele começou a ministrar, falar para eu ministrar. Eu vi, cara, eu posso alcançar pessoas, posso falar do amor de Jesus, e não é com a minha capacidade, é com a capacidade que Ele coloca sobre a minha vida. Para eu estar aqui hoje é muito difícil, mas não sou eu, né? É o Espírito Santo sobre a minha vida. E depois de um tempo, virei líder, multipliquei, passou pouco tempo, eu virei supervisor, e eu vi, sou importante mesmo, porque em tão pouco tempo eu tenho um cargo assim, não pelo cargo, mas pela responsabilidade, né, que eu tenho minha célula e eu trato com os líderes. Então, já é uma extensão muito grande de pessoas para um cara que achava que não podia cuidar nem de si mesmo. É lógico que a gente precisa de ajuda, mas Deus, Ele nos capacita para cuidar de outras pessoas. E continuando aqui no texto, essa multidão que se aproximava de Jesus era uma multidão movida por dor, por sofrimento. Era uma multidão que queria um Jesus que curava, um Jesus que abençoava. É assim que se comportava a multidão. Mas se você parar para pensar nos discípulos, são aquelas pessoas que a gente nunca imaginava, assim como eu, pessoas que nem a gente acha que ia dar nada para os discípulos. Eram pessoas que foram enviadas depois por Jesus para curar, e não para serem curadas, porque elas já tinham vivido um tempo com Jesus, e depois que Ele fala aí de fazer discípulos, essas pessoas iam ter o poder do Espírito Santo sobre as mãos delas, e elas iam poder curar e expulsar os demônios em nome dele. Assim como a gente tem essa autoridade. O discípulo é aquele que se espelha na missão do Senhor. Como eu disse, a nossa igreja é uma igreja em visão celular. Então, Jesus deixou para a gente aqui nessa terra, ir de fazer discípulos, pregar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falar do evangelho. E isso que a gente tem que fazer. E todos os líderes aqui fazem muito bem feito. A gente vê todas as faixas etárias, pessoas de 15, 16 anos, meninas, meninos, e pessoas mais velhas. Não vou falar da Solange, que o pastor fala muito dela. E é para todo mundo, não tem, né, você tem que ser forte, você tem que ser alto, não é, você pode ser gordinho, magro, baixo, alto, Jesus vai te usar da mesma forma, até mais. E o discípulo também é aquele que se assenta ao lado do Senhor para ouvir e aprender e receber o seu ensinamento. A gente tem um exemplo na Bíblia de Marta e Maria, é uma história muito conhecida. E quando Jesus está na casa dessas irmãs, Maria se assenta para ouvir o que Jesus tinha para falar. Maria se assenta para ouvir o que Jesus tinha de ensinamento. E Marta, toda afobada, preocupada com as coisas da casa, e não se deu conta de quem estava realmente lá. É assim que se comporta a multidão e o discípulo. O discípulo, ele se assenta. O discípulo, quando o mestre fala, ele ouve e obedece. E a multidão não, a multidão só quer o que Jesus tem a oferecer que seja benéfico para elas. E quando esse sermão finaliza, a multidão sai maravilhada, porque como que essas palavras foram ditas com tanta autoridade? Porque foram ditas por Jesus, nada mais, nada menos por Jesus. E a multidão, quando ouve Jesus falar, ou ela fica impressionada, são dois extremos, ou ela fica impressionada, ou ela se sente confrontada. O discípulo, como eu disse, quando ouve Jesus falar, ele se submete, ele obedece, porque a gente tem que obedecer o que Jesus falou. A gente obedece todos os mandamentos da Bíblia que ele deixou para trás, deixou para nós fazermos, e até hoje ele fala, e se a gente não obedecer, tudo vai dar errado, porque a gente foi desobediente ao que ele fala para nós, e a gente tem que, às vezes, ficar em silêncio, porque Jesus fala na mansidão com a gente. Ele não vai chegar gritando no seu ouvido, no seu coração. Ele vai falar no manso. E por isso que a gente sempre tem que estar atento à voz de Jesus, à voz de Deus, para a gente fazer o que Ele quer. Porque se a gente fazer... Eu mesmo, se fosse para minha vontade, eu não estava aqui hoje. A Rebeca sabe, a gente estava em casa. Falei, não vou. E hoje eu estou aqui. Porque é por Jesus, é pelo propósito, é por amor. Não depende de mim. Aquelas pessoas que foram chamadas discípulos, elas têm nome na Bíblia, elas têm uma história. Por mais breve que essa história seja, você conhece a história de Pedro, que era pescador, você conhece a história de Judas, que foi o traidor. Por mais breve que seja, com um final feliz ou com um final triste, você conhece cada um. Você sabe citar de cor essas pessoas. E a multidão não. A multidão, ela não tem cor, ela não tem cara, ela não tem cheiro. Porque são muitas pessoas que não se destacaram para fazer o que Jesus quer. E seguir Jesus não é apenas estar no meio da multidão, né? Seguir Jesus é algo muito além disso.
A verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue Jesus com seus próprios propósitos. A gente tem que seguir Jesus como Jesus quer ser seguido. Não, isso eu faço, isso eu não faço. Isso é bom para mim, isso não é. Ou seja, todos aqueles que recusaram a seguir Jesus do jeito deles, né? Como curioso, eu só vou lá para ver e se eu gostar eu não vou. Não, se você for seguir Jesus, você tem que mergulhar de cabeça. Não é no raso, é no profundo que você vai fazer e... Tá chorando, coisa? E você vai fazer e Ele vai fazer sobre a sua vida. Na grande multidão estavam pessoas que queriam seguir Jesus pelos seus próprios propósitos, pelos seus próprios termos, ressignificando tudo o que Jesus disse e tudo o que Jesus falava, né? Com a finalidade de favorecer somente a mim, somente o eu. Como eu disse, por muito tempo eu falava para o Cleberson antes, não vou dizimar, dar dinheiro para a igreja, porque isso vinha da minha família, né? Eu ouvia do meu pai isso, dar dinheiro para o pastor, e isso nasceu, não foi nem uma semente, foi uma floresta no meu coração. E o Cleberson falou, não, você trabalha disso, você vai ficar nisso até quando? Eu falei, não, algum dia vai abrir uma porta de um emprego registrado, eu era motoboy, nada contra, fui 1 ano motoboy. E eu precisava de um serviço registrado. E o Cleberson falou, para você ter alguma coisa, para você prosperar, você tem que dizimar, você tem que ofertar. Eu falava, não, isso aí é balela. Mas depois que eu tive entendimento, que eu tive um discernimento, que eu tive a certeza que isso ia ser benéfico para mim, eu falei, não, Clebão, vou dizimar. Eu pegava o dinheiro e vinha quarta, vinha domingo, eu não sabia muito, né, mas... falei, Clebão, vou dizimar quarta e domingo, e não passou nem 2 semanas, eu mudei de trabalho, e depois Deus prosperou mais na minha vida, e me deu o trabalho que eu estou há quase 3 anos. E esse trabalho, essa bênção que Deus colocou na minha vida, me prosperou várias coisas, me prosperou coisas materiais, que não que seja importante, mas Ele nos prometeu que a gente ia viver do bom e do melhor, me proporcionou um casamento, me proporcionou um carro, uma casa, e tudo isso por obediência, porque se eu falasse não, até não tinha nada, entendeu? Então a gente tem que seguir Jesus pelos termos de Jesus, como Ele quer ser seguido, como Ele colocou para nós, a gente tem que seguir a risca, porque Deus não escreve certo por linhas tortas, Deus escreve certo por linhas certas. E Jesus, com essas pessoas ressignificando tudo, os mandamentos dele, Ele colocou um ponto final nisso. Ele falou para aquela galera, se vocês quiserem me seguir verdadeiramente, tomem sua cruz e negue-se a si mesmo. Tem isso na sua Bíblia. Em Lucas 9:23 fala assim: em seguida, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque aquela multidão era movida pelo que Jesus podia oferecer por elas. Se Jesus fizer algo, eu vou. Se eu for na igreja e receber uma bênção, eu permaneço. Um exemplo que a gente tem também na Bíblia foi quando Jesus foi dividir os pães e os peixes. Aquela multidão queria saber do pão, queria saber de encher a barriga. Acho que não deu importância nem pelo milagre que ele fez, que foi dividir aquilo para muita gente. Aquelas pessoas, não, você de barriga cheia e boa, sabe? Estavam preocupadas com o pão, com a coisa material que Jesus podia oferecer, e não deram conta de quem estava lá com eles, né? Nada mais, nada menos que Jesus. E as pessoas sabem tudo o que acontece na casa do Pai, sabem tudo, mas o Pai ao menos conhece essas pessoas, porque elas estão no meio da multidão, não se destacaram. Você aparentemente, por muitas vezes eu aparentemente me entreguei, pessoas também aparentemente se entregam, né? E de repente a gente sobe lá e Cristo fala que não te conhece pelo nome, não sabe quem é você, sabe o seu nome, lógico, mas não te conhece, não te reconhece no reino. Porque você seguia Jesus, mas da forma como multidão, daquela forma pedinte, né? Eu quero, mas eu faço que é bom, nada. E isso tem muita importância para a gente. Isso está na Bíblia também, está em 1 Tito 1,16, que fala assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas pelos seus atos o negam.
Então escolha ser um discípulo de Jesus hoje. A gente só tem a ganhar. É difícil, é claro que é difícil. A gente tem que se negar todos os dias. A gente tem que negar nossas vontades todos os dias, a vontade da nossa carne. Mas no final vai valer a pena. Tem até um louvor que fala que vai valer a pena e depois valeu a pena. É claro que vai valer a pena, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Jesus pode fazer tudo por nós, mas menos a nossa parte, porque isso a gente tem que fazer. Se pergunta hoje, faz uma análise aí. Pergunta quais os motivos que você segue a Cristo. Qual o seu compromisso com Cristo e por que você vem na igreja. Entende? A gente tem que fazer essa pergunta, porque se a gente estiver aqui só para ser mais um, acho que não vale a pena o esforço. Entendeu? Se a gente estiver aqui com um propósito, com uma intenção de mudar, com a intenção de ser alguém melhor, de ser útil para Cristo, Ele vai usar a sua vida. Só pelo fato de nós virmos na igreja, quarto domingo, na célula, na oração, não garante que a gente tenha um compromisso com Deus. São duas coisas totalmente distintas. A gente está envolvido e está comprometido. O envolver, ele significa circundar, incluir-se e tomar parte. Já o compromisso é o se expor a risco, se dar como garantia moral. E o compromisso e o envolvimento são duas coisas totalmente distintas. Todo comprometido está envolvido com as coisas de Deus, mas nem todo envolvido está comprometido com as coisas de Deus. Por isso que são coisas totalmente distintas. A gente está envolvido e acha que está comprometido, mas seu líder te pede alguma coisa, você não faz. Você só está envolvido na célula, mas quando ele te pede uma dinâmica, não tem como não. Vou trabalhar, vou fazer alguma coisa. E tem esse comprometimento com as coisas de Deus, entendeu? Tem esse comprometimento porque vai ser benéfico para você mesmo, vai ser benéfico para a sua vida espiritual, para a sua vida material. Outro exemplo que a gente tem é que quando Jesus estava aqui, ele fazia muitos milagres. Ele dava bênçãos para as pessoas, curava, fazia milagres. Mas quando ele começou a ser um pouco mais rígido, quando ele começou a ministrar palavras duras, palavras exortativas, a multidão começou a parar de seguir ele. Tem na Bíblia também, está em João 6,66, que fala assim: por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O Evangelho é amor, Jesus é amor, mas ele também é confronto. Não pensa que vai ser mil maravilhas do Evangelho. Ele também vai te confrontar, você não vai gostar, mas isso vai ser para a sua evolução. Tudo que a gente passa na vida. O Bessa está aí, ele passou pelo encontro, chegou no domingo ontem, o cara sofreu um acidente de moto, e o Renan falou para o Renan: não, vou para a célula, mancando, com as costas doendo, mas vou para a célula. Ele teve um entendimento no encontro que ele precisa de Deus, cara. Mesmo com essa circunstância, ele foi para a célula e não deixou o compromisso dele, porque agora ele entendeu o que é estar envolvido, o que é estar comprometido. Quando o cara é comprometido de verdade, não importa as circunstâncias, ele vai estar lá honrando a Deus, ele vai estar lá se dispondo. A gente tem que ser disposto para coisas de Deus. Como a maioria das ministrações de quarta e de domingo fala, a gente é leão para as coisas do mundo, mas para o Evangelho a gente é gatinho. Para o Evangelho nada dá, nada pode. E quando a gente era do mundo, tudo dá, tudo pode. E se eu faço e acontece. E com Deus também tem que ser assim. Com Deus também você tem que sair do meio da multidão, sair do banco lá de trás e se prostrar aqui diante de Deus aqui na frente. Você tem que se destacar, porque Ele quer um posicionamento pessoal seu. Dá glória a Deus de lá, adianta, mas Ele quer que você venha aqui na frente. Ele quer que você se rasgue suas vestes e fale que Ele é o único suficiente Salvador da sua vida. Ele precisa de um posicionamento seu para Ele fazer algo a mais na sua vida. Se tudo está na mesma, se tudo está a mesma coisa, acho que não é Deus que não quer fazer, é você que precisa dar um passo a mais, é você que precisa subir um degrau a mais para as coisas de Deus. E como eu estava falando, você vir na igreja, você ter uma frequência, não te garante céu, não te garante salvação, não te garante absolutamente nada, porque é a sua rotina. Fica até estranho faltar em um culto, porque é a sua rotina. Você já está acostumado a vir na igreja. O envolvido ele frequenta, mas o comprometido ele serve. A gente tem que vir na igreja com o intuito de servir a Deus. Não importa, eu falei isso acho que na cela do Renan ontem. Cara,
Acho que nada mais impede de servir a Deus, nada mais impede do meu propósito. Se Deus me chama para limpar um banheiro, eu vou fazer isso com a maior excelência. Porque se esse é o propósito dele para a minha vida, eu vou fazer. Mas Deus tem coisas muito maiores para a nossa vida. Tem coisas muito maiores, mas basta a gente buscar, basta um posicionamento nosso. Não basta a gente querer. Se a gente quiser, nada vai nos impedir. O objetivo que traz aqui, o seu comportamento, a sua entrega, o seu compromisso, que vão definir quem você é. Se você é um discípulo real ou se você é só mais um no meio da multidão. Andar com Cristo é sair da rotina. Andar com Cristo é sair do comodismo, da zona de conforto. É totalmente contrário de comodismo, é totalmente contrário de zona de conforto, porque você tem que sair do seu comodismo. Para ele fazer, você tem que sair da sua casa, sair do seu sofá e pregar o evangelho, literalmente. Você precisa sair, sei lá, na chuva para ir na célula, porque a gente coloca muito empecilho para as coisas de Deus. Quando está chovendo não vai, quando está sol demais. Está noite demais, entendeu? E a gente não tem que pôr empecilho nas coisas de Deus, a gente tem que se doar, a gente tem que fazer para Ele fazer na nossa vida. Tem a diferença entre ir à igreja e ser a igreja, tem diferença entre seguir a Jesus e servir a Jesus. Parece que são coisas iguais, mas são coisas totalmente distintas se a gente for a fundo mesmo na palavra, se a gente for a fundo mesmo na nossa vivência em Deus. Se você está aqui porque você é frequente, então tem alguma coisa errada, mas se você está aqui porque você serve, porque você quer ser igreja, não só aqui, mas lá fora, então você está no caminho certo. Deus vai usar a sua vida para alcançar mais pessoas. Deus vai usar a sua vida para alcançar a sua família. Se você acha que a sua família é tão impossível de alcançar, meu pai é isso, meu pai é aquilo, minha mãe é aquilo, meu irmão é isso, meu irmão é aquilo. Ele vai usar a sua vida, mas ele precisa que você se posicione, que você seja que você sirva a Ele verdadeiramente. Tem 4 tópicos aqui que diferenciam também multidão de discípulo. A multidão, ela reivindica, o discípulo renuncia. A multidão é vulnerável, o discípulo é convicto. A multidão quer ser servido, o discípulo serve. A multidão quer o que Jesus dá, o discípulo quer quem Jesus é. Eu deixo essa pergunta para vocês novamente: quem é você no reino de Deus? Você é só mais um na multidão ou você é um discípulo verdadeiro de Jesus? As mesmas pessoas que ficavam atrás de Jesus querendo bênçãos, as mesmas pessoas que ficavam atrás de Jesus querendo promessa, querendo isso, querendo aquilo, são as mesmas pessoas que quando Ele foi crucificado viraram as costas. E o que te difere dessas pessoas hoje? O que te difere? São as vestes? São corte de cabelo? Lá era carroça, hoje é carro. O que te difere? Às vezes as atitudes. Nossa, mas eu não faço isso. Mas as suas atitudes talvez revelem que sim. Porque a gente tem que, quando a gente peca, a gente está crucificando a Jesus de novo. E Jesus continua insistindo em você. Mas a gente tem que ver realmente, fazer uma autoanálise, se nós estamos sendo iguais àquelas pessoas que são pedintes, e quando Jesus precisava não que precisava da ajuda delas, porque a promessa tinha que ser concretizada, mas pelo menos não crucifica. Ele é o verdadeiro, entende? O que te difere daquelas pessoas? Jesus continua procurando pessoas que não chamam Ele apenas de aquele que cura, aquele que faz milagres. Ele está atrás das pessoas que falam: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque muitas vezes a gente, aquele que cura, aquele que... Mas cara, é um Deus que venceu a morte, é um Jesus que venceu a morte, é um Jesus que ressuscitou e que habita em cada um de nós. A gente tem que ter essa ciência. Ele faz milagre, ele cura. Mas é muito mais que isso. É muito mais do que uma bênção que Ele te dá, é muito mais do que um livramento que Ele te dá, porque Ele está vivo. Aquele cara que morreu na cruz vive no seu coração. Ele fala com você todos os dias. Se você está aqui hoje é porque Ele te deu fôlego de vida. Se você está aqui hoje é porque Ele te deu o milagre da vida. E Jesus continua procurando pessoas que sejam tão parecidas com eles, que possam ser chamadas de cristãos, pequenos cristos. Mas a gente tem que honrar esse título. Muitas pessoas falam: eu sou cristão, mas virou ali, sei lá, falou um palavrão, alguma coisa assim, algo menor. Ele ter o título, falar que é cristão é fácil, mas se você parar para pensar, é um pequeno Cristo. Você não está sendo igual a Cristo.
Entende? A gente tem que prestar atenção nas nossas atitudes do dia a dia. Se a gente é um aqui na igreja, no seu trabalho você é outra pessoa, na sua escola você é outra pessoa, a gente precisa fazer uma autoanálise todos os dias para ver se a gente está sendo imagem e semelhança de Cristo aqui, para ver se a gente está seguindo os passos dele verdadeiramente. Jesus continua procurando pessoas que tenham um coração tão sincero que ele possa dizer: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Aqui, Dimas, né? Teve o coração tão sincero que falou: tenha piedade de mim, lembre de mim no grande dia. E Jesus fala: você estará comigo comigo no paraíso. A gente tem que ser disposto a ter o coração sincero. Parece difícil, mas não é impossível. Porque, como eu falei no começo, não é com a nossa capacidade, é com a capacidade que Ele coloca em nossas vidas. Ele já te falou: levanta e anda. Muitas pessoas esperam um encontro, né, para ter um face a face com Deus. Mas se você está aqui hoje é porque Ele marcou o encontro com você. Se você está aqui hoje é porque essa palavra é para você. Se você está aqui hoje é porque Ele marcou esse dia, essa hora com você. Não precisa esperar chegar o ano que vem para ter um encontro com Deus. É legal, é mais intenso, mas o encontro é todos os dias. Você vai virar crente só quando passar no encontro? É uma experiência a mais. Todo mundo que chegou está cheio. Até a gente que trabalhou, posso até falar que está mais cheio ainda, está mais sensível à presença de Deus. Mas não precisa esperar o encontro. Você pode ter um face a face com Ele hoje, mas basta você estar aberto para receber a presença de Deus. Basta você deixar o seu cansaço do trabalho de hoje e se rasgar, e se esvaziar para que Ele possa transbordar na sua vida. Ele já falou: levanta e anda. Ele já falou, já quer dar as mãos para você levantar e andar. Só que, como eu disse, Ele falou, mas você tem que fazer. Ele não vai fazer isso por você. A sua parte você tem que fazer, Ele não vai fazer por você. Ele falou: levanta e anda. E quando você fizer o levanta e anda, Ele vai pegar na sua mão e falar: filho, vem e veja. E eu quero ver, eu quero estar lá para ver. Eu quero estar lá para dar um abraço no Jesus e falar: valeu a pena, Jesus. Valeu a pena todo o esforço, valeu a pena todo o sacrifício, valeu a pena me renunciar todos os dias, valeu a pena levar minha cruz até o final, porque a gente vai viver com Jesus para sempre, a gente vai ter um face a face com Deus verdadeiramente. Se no encontro já é bom, imagine lá em cima, imagine no céu. Eu imagino isso todos os dias. E, cara, minha salvação está garantida porque eu quero ter um face a face com Deus. Eu quero que Ele pegue na minha mão e fale: filho, vem e veja. Amém? Achei que vocês se colocassem de pé.